Imagine um país onde o café mais caro do mundo é feito com fezes de um animal, onde o silêncio é tão sagrado que, no ano novo, ninguém pode acender luzes, falar ou sair de casa. E se eu te dissesse que, nesse mesmo país, você pode ser açoitado em praça pública por fazer amor antes do casamento? Parece outro planeta? Pois esse lugar existe. Estou falando da Indonésia, um país com mais de 17 mil ilhas, onde o silêncio vira lei, onde dragões caminham livres e onde a noite pode ser sagrada, ou cheia de pecados escondidos. No vídeo de hoje, você vai conhecer os fatos mais bizarros, as tradições mais estranhas e os lugares mais incríveis de um dos países mais diferentes da Terra. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizada no sudeste da Ásia, a Indonésia é um arquipélago fascinante formado por milhares de ilhas, que se estendem por uma vasta área entre os oceanos Índico e Pacífico. É o maior arquipélago do mundo, e sua geografia é tão complexa que até hoje não se sabe ao certo quantas ilhas realmente existem. O governo fala em 17.504, a Agência Espacial Local em 18.307. A verdade? Ninguém consegue contar. O país se estende por mais de 5.000 quilômetros de leste a oeste, cortando 3 fusos horários e ocupando uma das regiões mais biodiversas e sísmicas do planeta. Java, Sumatra, Bornéu, Sulawesi e Papua são suas maiores ilhas, enquanto milhares de outras permanecem isoladas, selvagens e intocadas, como se fossem mundos à parte. Essa geografia fraturada não é só física. Ela molda a cultura, a religião, os costumes e até as línguas faladas. Número 2. População. Com mais de 270 milhões de habitantes, a Indonésia é simplesmente o quarto país mais populoso do planeta, ficando atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. Mas o que realmente impressiona aqui não é o número, é a diversidade humana que vive espalhada por esse arquipélago. A Indonésia abriga mais de 300 etnias diferentes, que coexistem em ilhas separadas por mares, florestas e até vulcões ativos. O maior grupo étnico do país são os javaneses, que representam cerca de 42% da população total. No entanto, há dezenas de outros grupos com idiomas, trajes, crenças e costumes próprios. E por falar em idioma, a língua oficial é o indonésio, usado nas escolas, no governo e na mídia. Mas essa é apenas uma entre as mais de 700 línguas regionais faladas por diferentes grupos étnicos, o que revela o tamanho da riqueza linguística e cultural do país. É como se cada pedaço do país falasse sua própria versão da Indonésia. Um fato curioso sobre os indonésios é que eles estão entre os povos com menor estatura média do mundo. A média nacional é de apenas 1,58 m, ficando atrás até mesmo da Bolívia e das Filipinas. Essa característica pode estar ligada a fatores genéticos, ambientais e históricos. Na Ilha de Flores, por exemplo, foram encontrados fósseis de um antigo hominídeo com cerca de 1 metro de altura, apelidado de Hobbit pelos pesquisadores. Uma descoberta que reforça a quão única e misteriosa pode ser a origem do povo indonésio. Número 3. Capital. Jakarta, a capital, é o coração pulsante da Indonésia. Localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a maior cidade do país e também a mais populosa, com mais de 11 milhões de habitantes e uma região metropolitana que ultrapassa 30 milhões de pessoas, tornando-se uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Essa cidade é um verdadeiro caldeirão cultural, onde modernidade e tradição se misturam em meio ao caos do trânsito, arranha-céus espelhados, mercados de rua fervilhantes e mesquitas históricas. Andar por Jakarta é testemunhar os contrastes do país em tempo real. De um lado, shoppings de luxo e cafés sofisticados, do outro, becos estreitos, barracos e transporte improvisado. Entre os pontos turísticos mais famosos estão o imponente Monas, monumento nacional, uma torre de 132 metros de altura que simboliza a luta pela independência do país, e a Mesquita Istiklal, a maior do Sudeste Asiático, com capacidade para mais de 120 mil fiéis. Mas Jakarta também tem seus problemas. Enfrenta enchentes frequentes, poluição, superlotação e está literalmente afundando. Isso mesmo, algumas áreas da cidade afundam mais de 20 centímetros por ano.
Por causa disso, o governo indonésio já está colocando em prática um plano ousado: transferir a capital para uma nova cidade chamada Nusantara, que está sendo construída do zero na ilha de Bornéu. Número 4. Leis estranhas. A Indonésia tem algumas das leis mais severas e curiosas do mundo, especialmente quando o assunto é comportamento moral e costumes. A mais polêmica delas está na província de Aceh, onde vigora a Sharia, a lei islâmica. Lá, é proibido fazer sexo antes do casamento, e quem for pego pode ser açoitado em praça pública. A punição acontece de verdade. O casal é colocado diante de uma multidão e recebe dezenas de chibatadas nas costas. Essa prática é legalizada e defendida por autoridades locais como uma forma de manter a moral da sociedade. Mas não para por aí. Beber álcool, manter relações homossexuais, trair o parceiro, apostar dinheiro ou até mesmo usar roupas consideradas imorais também podem levar à mesma punição: açoite, prisão ou até reabilitação social, imposta por líderes religiosos. Já em outras regiões do país, há leis curiosas que podem parecer exageradas aos olhos do mundo ocidental. Em algumas cidades, por exemplo, é proibido dançar muito próximo de alguém do sexo oposto em público, e em certos lugares, casais não casados não podem dividir o mesmo quarto de hotel, mesmo que sejam turistas. Se forem flagrados, os donos do estabelecimento podem ser multados, e o casal, preso. Apesar de o restante do país seguir um sistema civil mais flexível, muitas dessas leis regionais continuam em vigor e são levadas a sério. Na Indonésia, o conceito de certo e errado pode variar bastante, e em alguns lugares, sair da linha pode custar muito caro. Número 5. Religião. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo em número de habitantes. Cerca de 87% da população é muçulmana, o que representa mais de 230 milhões de pessoas. Mas, diferente dos países árabes, o islamismo aqui tem uma identidade própria, mais flexível, misturado a crenças locais e, muitas vezes, adaptado às tradições regionais. Por isso, em algumas ilhas como Java, o islamismo se mistura com costumes hindus, budistas e até animistas, criando práticas únicas que só existem ali. Já na ilha de Bali, por exemplo, a maioria da população é hindu, o que transforma completamente o cenário. Lá, você vê oferendas nas ruas, templos com estátuas mitológicas e festas tradicionais quase todos os dias. Um fato curioso é que, apesar de a Constituição garantir liberdade religiosa, o governo reconhece oficialmente apenas 6 religiões: islamismo, protestantismo, catolicismo, hinduísmo, budismo e confucionismo. E todos os cidadãos precisam declarar sua religião nos documentos oficiais. Ser oficialmente ateu não é uma opção reconhecida. Número 6. História. A história da Indonésia é marcada por civilizações antigas, ocupações estrangeiras, resistência popular e uma independência conquistada com muita luta. Muito antes da chegada dos europeus, as ilhas da Indonésia já eram habitadas por povos com culturas ricas e bem organizadas. Grandes reinos floresceram, como o Império Srivijaya, em Sumatra, que dominava as rotas comerciais marítimas entre os séculos 7 e 13. Depois veio o Império Majapahit, que controlava boa parte do Sudeste Asiático no século XIV, sendo considerado o auge do poder javanês. Mas tudo mudou com a chegada dos europeus. Primeiro vieram os portugueses, depois os britânicos. Mas quem realmente dominou o território foram os holandeses, que permaneceram por mais de 300 anos, explorando intensamente as ilhas por causa das especiarias, como o cravo e a noz moscada. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam a Indonésia, expulsando os holandeses e enfraquecendo o domínio europeu. Foi nesse contexto que o movimento nacionalista ganhou força. Em 1945, logo após a rendição do Japão, os líderes Sukarno e Hatta proclamaram a independência do país. No entanto, os holandeses não aceitaram de imediato, e a Indonésia enfrentou uma guerra de independência até 1949. Depois disso, Sukarno tornou-se o primeiro presidente do país. Porém, anos mais tarde, o general Suharto deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura militar que durou mais de 30 anos. Suharto permaneceu no poder até 1998, quando foi forçado a renunciar após uma onda de protestos populares e uma grave crise econômica. Hoje, a Indonésia é uma república democrática,
mas ainda carrega marcas profundas da colonização, da guerra e da ditadura. Número 7. Curiosidades. A Indonésia é o tipo de país onde o inusitado faz parte da rotina. Um bom exemplo é o Kopi Luwak, considerado o café mais caro do mundo. 1 quilo pode custar até $1.000. E o motivo? Ele é feito com grãos que passaram pelo sistema digestivo de um animal chamado civeta. O bicho come o fruto do café, digere a polpa e excreta os grãos. Depois disso, eles são lavados, torrados e moídos. O sabor é considerado suave e menos ácido, mas a origem divide opiniões. E não para por aí. O país abriga a maior flor do planeta, chamada Rafflesia arnoldii. Essa flor gigante pode atingir 90 centímetros de diâmetro e pesar até 10 quilos. O mais impressionante e desagradável é que ela exala um forte cheiro de carne podre, o que lhe rendeu o apelido de flor cadáver, um espetáculo bizarro da natureza. E se você acha que dragões só existem em filmes, pense de novo. Na Indonésia vive o maior lagarto do planeta, chamado dragão de Komodo. Ele pode chegar a 3 metros de comprimento, pesar mais de 60 quilos e é um predador de verdade, forte, rápido e com uma mordida venenosa. Pode atacar cervos, búfalos e até humanos. Esses animais habitam algumas ilhas específicas, como Komodo, Rinca e Flores, e podem ser vistos de perto em áreas protegidas por parques nacionais. Outra curiosidade pouco conhecida é que a Indonésia está entre os países com a maior biodiversidade marinha do mundo. O arquipélago abriga 75% das espécies de corais do planeta e mais de 1.400 espécies de peixes. Por isso, o país é considerado um verdadeiro paraíso para mergulhadores, atraindo aventureiros de todos os cantos do mundo. Além disso, a Indonésia é o país com o maior número de vulcões ativos do mundo. São cerca de 130 vulcões em atividade, muitos dos quais são monitorados 24 horas por dia. Um dos mais perigosos foi o Krakatoa, que entrou em erupção em 1883, causando 2 tsunamis gigantescos, destruindo vilarejos inteiros e provocando mudanças climáticas globais que duraram anos. E se você gosta de extremos, aqui vai mais um. A Indonésia é o único país do mundo que faz parte, ao mesmo tempo, de 2 continentes, Ásia e Oceania, 2 oceanos, Índico e Pacífico, e 2 hemisférios, Norte e Sul. Um verdadeiro ponto de encontro geográfico global. Número 8. Festivais. A Indonésia abriga uma imensa variedade de festivais religiosos e culturais, mas nenhum é tão singular quanto o Nyepi, o famoso Dia do Silêncio, celebrado na ilha de Bali. Enquanto o mundo inteiro comemora o Ano Novo com festas, luzes e fogos, em Bali, o primeiro dia do ano é marcado por 24 horas de silêncio absoluto. Durante esse período, é proibido sair de casa, trabalhar, usar eletrônicos, acender luzes e até falar alto. O silêncio é levado tão a sério que até o aeroporto internacional de Bali fecha completamente. O objetivo do Nyepi é purificar o espírito, promover a reflexão interior e afastar os maus espíritos por meio da quietude total. Por outro lado, no dia seguinte ao silêncio absoluto, acontece um festival completamente oposto, o Omed Omedan, também conhecido como o Festival dos Beijos. Jovens solteiros se reúnem em grupos, e ao sinal dos anciãos, correm uns em direção aos outros e se beijam no meio da rua, enquanto a multidão ao redor joga baldes de água sobre eles. É um evento alegre, caótico e cheio de simbolismo, onde muitos casais se conhecem e até iniciam relacionamentos, numa celebração que mistura tradição, diversão e um toque de romance. Além desses, há festivais religiosos como o Waisak, o principal feriado budista do país, celebrado no templo de Borobudur com procissões, orações e a liberação de lanternas no céu. Também existem festas muçulmanas, hindus, cristãs e rituais locais, dependendo da região, o que reforça a enorme diversidade cultural da Indonésia. Número 9. Pontos turísticos. A Indonésia é um paraíso para quem gosta de natureza, cultura e experiências fora do comum. Com milhares de ilhas espalhadas entre 2 oceanos, o país oferece paisagens que parecem saídas de filmes. O destino mais famoso é, sem dúvida, Bali, conhecida como a Ilha dos Deuses. Com suas praias paradisíacas, campos de arroz em terraços,
templos hindus e uma atmosfera espiritual única. A ilha atrai milhões de visitantes todos os anos. Em 2009, Bali foi eleita a melhor ilha do mundo, e de acordo com o levantamento Sunset Skies, a ilha tem o segundo pôr do sol mais bonito do planeta. Outro lugar fascinante é o Lago Toba, localizado na ilha de Sumatra. Trata-se do maior lago vulcânico do mundo, com cerca de 100 quilômetros de extensão e profundidade, que ultrapassa os 500 metros. No centro do lago, existe uma ilha chamada Samosir, lar de comunidades étnicas tradicionais que preservam suas próprias línguas, danças e crenças. Além disso, o país possui 9 locais reconhecidos como Patrimônio Mundial pela Unesco, sendo o mais emblemático o Templo de Borobudur, situado em Java Central. Considerado o maior templo budista do mundo, Borobudur impressiona com suas 9 plataformas em forma de pirâmide, 6 quadradas e 3 circulares, além de uma cúpula central acima. São mais de 500 estátuas de Buda e quase 3.000 painéis esculpidos em pedra que contam ensinamentos budistas e cenas da vida de Siddhartha Gautama. Um local sagrado, silencioso e absolutamente hipnotizante. Ainda na ilha de Java, encontra-se o majestoso templo de Prambanan, o maior complexo hindu da Indonésia, com torres pontiagudas e esculturas que contam lendas hindus. Outro ponto que merece destaque é o Parque Nacional de Ujung Kulon, na ponta ocidental de Java. Esse santuário natural é o último refúgio do raríssimo rinoceronte de Java, um dos mamíferos mais ameaçados de extinção no mundo. A região abriga uma floresta tropical praticamente intocada, com cachoeiras escondidas, trilhas vulcânicas e uma biodiversidade impressionante que parece resistir ao tempo. Número 10. Culinária. A comida na Indonésia é cheia de sabor, cor e muita pimenta. O arroz é a base da maioria das refeições, geralmente acompanhado de vegetais, frango, peixe ou carne. Mas a variedade vai muito além, e alguns pratos podem surpreender até os paladares mais aventureiros. Um dos pratos mais populares é o nasi goreng, um arroz frito com ovos, legumes e, às vezes, carne ou camarão, temperado com molho de soja e especiarias. Simples, barato e presente em praticamente todos os lares e restaurantes do país. Outro queridinho é o satay, espetinhos de carne, geralmente frango, boi ou carneiro, grelhados na brasa e servidos com um molho espesso de amendoim. É o tipo de comida de rua que você encontra em qualquer canto do país, especialmente em feiras noturnas. Já o rendang, típico da região de Sumatra, é uma carne cozida lentamente por horas com leite de coco, pimentas e uma mistura intensa de especiarias. O resultado é um prato encorpado, picante e cheio de camadas de sabor, considerado por muitos um dos melhores pratos do mundo. Outro elemento fundamental na cozinha indonésia é o sambal, uma pasta de pimenta picante que acompanha praticamente todas as refeições. Mas o que mais chama a atenção dos turistas são as iguarias exóticas, encontradas principalmente em regiões mais afastadas. Em muitas ilhas, é comum o consumo de carne de cobra, sapo, cachorro, morcego e até insetos fritos, como grilos, besouros e gafanhotos. Na ilha de Sulawesi, por exemplo, há um prato chamado paniki, feito com morcego cozido no leite de coco com pimenta. Embora cause estranhamento para muitos visitantes, é considerado uma iguaria tradicional e altamente valorizada na região. Em mercados tradicionais, também é possível encontrar o controverso balut, um ovo de pato fertilizado com o embrião parcialmente desenvolvido dentro. Embora seja mais comum nas Filipinas, também é consumido em partes da Indonésia e é visto como um alimento nutritivo e afrodisíaco. Em resumo, a Indonésia não é um país fácil de definir. Em um mesmo território, você encontra ilhas paradisíacas e vulcões ativos, templos milenares e festas na praia, castigos públicos e massagens clandestinas, crenças antigas e metrópoles modernas. É um arquipélago que desafia a lógica. Um país onde cada ilha tem sua própria alma, suas próprias leis, seus próprios segredos. Um lugar onde você pode ser aplaudido por meditar ou açoitado por amar a pessoa errada. Este vídeo chega ao fim. Agora conte-nos, o que mais chamou sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.